Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária. Parte 36. Capítulo 275. Preparativos de inverno e máquinas de guerra. O terceiro lote de comboios de transporte de grãos, liderado por Louis, chegou ao território da Maré Vermelha à tarde. Os moradores da rua já estavam acostumados com essa cena. Dezenas de carroças, carregadas com sacos de trigo dourado, seguiam lentamente pela rua principal até o armazém recém-ampliado. O armazém foi aberto e os trabalhadores movimentaram, registraram e armazenaram os grãos em um único movimento fluido. Sentinelas no alto da torre distante patrulhavam silenciosamente, protegendo contra qualquer possível mudança. Bradley estava parado em frente à entrada do armazém, segurando uma placa de recordes, e depois de esperar um pouco, viu a figura familiar descer do veículo e então acenou levemente com a cabeça. Este é o terceiro lote. Felizmente este armazém foi ampliado com antecedência, caso contrário, realmente não caberia, exclamou Bradley. Espere mais meio mês e haverá um quarto lote, disse Louis casualmente, dando um gole de água, como se estivesse falando sobre o tempo. Bradley não respondeu, apenas observou enquanto os sacos de trigo eram levados para o armazém seco e limpo. A luz do sol brilhava, refletindo um brilho tênue entre os grãos de trigo. Há um ano, quando Louis propôs transformar o território da Onda de Trigo em uma área especializada na produção de grãos para abastecer todos os territórios sob a influência da Maré Vermelha. Ele não duvidava disso, apenas sentia que tal coisa era impossível para qualquer pessoa realizar no caótico território do norte após o desastre. Afinal, no ano seguinte ao desastre, a maioria dos territórios do território do norte mal conseguia sobreviver com a ajuda da capital imperial. Já era notável que o território da Maré Vermelha mal conseguisse manter a ordem. Mas Louis conseguiu, criando o maior milagre da história do território do norte sem depender de ninguém. O território da Onda de Trigo tornou-se verdadeiramente o celeiro da Maré Vermelha. E agora este lugar se tornou a garantia fundamental para todo o território no próximo ano. Louis poderia até vender parte deste grão se quisesse, embora não fizesse. Você disse naquela época que queria que a Maré Vermelha não dependesse mais de outros para se alimentar, disse Bradley suavemente, eu só pensei que era um jovem falando grosso. Agora me parece que minha visão era muito limitada. Os gritos dos trabalhadores vinham de dentro do armazém, enquanto sacos de grãos eram continuamente movimentados para dentro como uma maré. Bradley reuniu seus pensamentos e sorriu. Antes do inverno deste ano, este armazém provavelmente terá que ser ainda mais apertado. Após o descarregamento dos vagões de grãos, as portas do armazém fecharam-se lentamente e o soldado responsável pelos registros apresentou o livro Razão. Bradley folheou algumas páginas e depois olhou para o céu. Senhor, o senhor vai voltar para o castelo agora? Ainda preciso ir ao depósito dos fundos, respondeu Louis, para ver como os suprimentos de inverno estão preparados lá. Bradley assentiu com a cabeça e o seguiu. A área do depósito nos fundos ficava próxima ao lado oeste do depósito principal, e havia sido reforçada nos últimos 6 meses. Ao longo do percurso, vários pequenos veículos de transporte foram despachados, carregando não grãos, mas caixas de lenha, tecido e pacotes de rações secas. O olhar de Louis percorreu os barris de madeira cheios de rabanetes em conserva e peixe defumado que estavam por perto. Os operários do armazém lacraram as tampas dos barris, em seguida, os transportaram habilmente para o porão. Como estão os estoques de alimentos secos e as reservas de alimentos conservados? Perguntou ele. Carne salgada, carne defumada, peixe defumado, rabanetes em conserva e cogumelos secos estão sendo preparados em lotes, conforme o planejado. A oficina de conservas começou 2 semanas antes do previsto e o progresso atual é de mais de 70%. Bradley fez uma pausa e abriu um segundo livreto fino. Em relação ao combustível, lenha, carvão e óleo de medula de sílex foram distribuídos de acordo com as cotas populacionais, e mais 2 lotes podem ser trazidos de volta antes que as estradas da montanha sejam fechadas. E quanto ao lançamento da tartaruga de Costas de Fogo? Perguntou Louis. Os alojamentos foram totalmente instalados e as residências civis estão sendo gradualmente ampliadas com base nas solicitações, disse Bradley, demonstrando uma rara expressão de satisfação. Isso é ótimo. Eles pararam em frente a uma fileira de expositores de tecido, onde várias trabalhadoras estavam ajustando casacos recém-confeccionados para os soldados. Para roupas de frio, a parte civil está 80% concluída, e a oficina ainda está trabalhando a todo vapor para produzir botas militares de couro e casacos de pele. Contanto que o clima não mude repentinamente, ninguém vai congelar neste inverno. E os remédios? Louis olhou para as caixas de remédios cuidadosamente empilhadas no canto. Poções comuns, pó de ervas para aliviar a dor, pasta contra resfriado e ervas aquáticas para reduzir a febre foram reabastecidos. Também verificamos novamente o modelo de consumo relatado pelo posto médico. Cada grupo de 10 famílias em áreas de risco receberá um conjunto de caixas de medicamentos, implementado de acordo com as novas regulamentações. Louis olhou em volta, acenou levemente com a cabeça, observando enquanto caixas de suprimentos eram etiquetadas e lacradas, prontas para serem distribuídas a vários distritos de acordo com as cotas nos próximos dias. Seu olhar percorreu as prateleiras do armazém, depois se voltou para Bradley ao seu lado. Todos trabalharam muito este ano. E não houve grandes desastres nem guerras. É um ano bom, algo raro.
Como há grãos, roupas, lenha e alimentos secos em quantidade suficiente, não há necessidade de sermos muito frugais. Este ano, podemos distribuir um pouco mais. Não há necessidade de sermos mesquinhos. Bradley ficou momentaneamente atônito com as palavras, depois esboçou um leve sorriso. Enquanto outros lords ainda pensavam em como economizar recursos e acumular excedentes de grãos como trunfo, Luís propôs proativamente aumentar as cotas de inverno. Essa generosidade não se devia apenas à sua autoconfiança, mas também à sua genuína preocupação com as pessoas. Bradley acrescentou em voz baixa, não é de admirar. Todos estão dispostos a segui-lo. Louis não respondeu, apenas caminhou até a prateleira do armazém, tocou carimbo em um saco de cogumelos secos. Confirmou que a marca estava legível e então acenou com a cabeça, sinalizando para seu ajudante começar a transmitir as novas instruções de distribuição. Este inverno será muito bom. Em uma tarde de final de outono, um vento frio com um leve cheiro de ferrugem rodopiava sobre o terreno de demonstração no bairro dos artesãos. Luís, vestindo uma meia capa, caminhou firmemente através do pesado portão de pedra, seu manto militar preto e dourado brilhando friamente à luz do sol. O local da demonstração já estava preparado. Ferramentas no lugar, dispositivos estáveis, uma fina camada de cinzas de carvão cobrindo a pista de testes. O ar impregnado com um aroma persistente de metal fundido e alquimia, um calor intenso misturado a uma sensação opressiva antes de uma explosão iminente. Mike foi o primeiro a cumprimentá-lo, com as mãos cobertas de pó metálico, mas não se deu ao trabalho de limpá-las. Enxugando as palmas grossas desplicentemente nas calças, estufou o peito e disse com uma excitação mal disfarçada, Senhor, todos os protótipos foram concluídos de acordo com as plantas, aguardando sua inspeção. O olhar de Louis percorreu a série de dispositivos prontos para uso à distância, depois uma fileira de artesãos expectantes e vários alquimistas com vestes chamuscadas. Finalmente acenando levemente com a cabeça. Comecem, ordenou ele, e todo o campo de demonstração entrou em ação. Mike acenou com a mão e um ajudante imediatamente puxou uma corda. Acione os cavalos de frisa dobráveis, prepare-se para incendiar. Com um estalo seco, 3 seções de chevals de frise saltaram repentinamente, as ranhuras do mecanismo se encaixando automaticamente, como os ossos de uma fera feroz se abrindo e batendo com força no chão. Cada seção de chevals de frise foi coberta com pontas de ferro e estacas entrelaçadas, e com um leve tremor. As pontas de ferro se cravaram com precisão no piso de pedra do local do teste, sem se mover um centímetro sequer. Então, a equipe de alquimia do outro lado agiu imediatamente. Um núcleo mágico flamejante do tamanho de uma junta foi pressionado na ranhura de ativação, e os oleodutos vibraram levemente. Voxas! Acompanhada por uma série de sons suaves, uma fileira de chamas intensas irrompeu ao longo da espinha dorsal do cavalo da frisa. O fogo dourado alaranjado espalhou-se rapidamente pelas estacas de capim friso como uma maré fervente, formando uma parede de fogo completa em apenas 3 segundos, selando toda a passagem de teste. As chamas crepitavam e ondas de calor se espalhavam. Preparem-se para atacar, gritou Mike. 2 cavaleiros de teste com armaduras pesadas esporearam seus cavalos e investiram pela outra extremidade, com os cascos trovejando, mas, ao se aproximarem da linha de fogo, os cavalos hesitaram instantaneamente, o medo aparecendo em seus olhos. Eles tentaram contornar o obstáculo, mas descobriram que as 3 seções de chevals de frise estavam interligadas, bloqueando-as completamente. Recuar. O cavaleiro puxou as rédeas, interrompendo o ataque à força. 15 segundos depois, apenas as superfícies carbonizadas das estacas ainda soltavam fumaça. Por um instante fez-se silêncio. A vedação de emergência se formou em 10 segundos, disse Louis, parado ao lado do campo com as mãos para trás. Se usada em uma passagem de vale, uma vanguarda de cavalaria inimiga despreparada seria completamente desorganizada. Mike sorriu. Esta coisa da nossa oficina é muito mais ágil do que as velhas estacas de madeira nas passagens do território do norte. Os artesãos assentiram repetidamente em concordância. Então vamos passar para o próximo item, disse Louis suavemente, com o olhar já voltado para a fera de aço sob a lona pesada mais adiante. A pesada cortina deslizou lentamente para baixo, puxada por correntes, e no instante seguinte, uma sensação de opressão quase insuportável varreu repentinamente o local da manifestação. Tinha uma forma irregular, semelhante a uma cunha, como um gigante adormecido agachado no chão. Sua parte frontal projetava-se como a frente de um veículo fortemente blindado e com ângulos acentuados, repleta de estreitas fendas de observação e aberturas para flechas, como o rosto de uma fera fria. Blindagem lateral pesada foi adicionada em ambos os lados, com placas de aço preto conectadas por rebites, sobrepostas seção por seção, como as escamas de um lagarto blindado, e 4 bestas de aço o arrastavam lentamente para fora. Eles estavam completamente vestidos com armaduras de batalha que reluziam friamente, seus capacetes com chifres brilhando com uma luz gélida, e tênues fios de névoa azulada emergiam de suas narinas. Esse era o efeito da poção videira folha gelada, usada para acalmar sua natureza violenta e permitir que permanecessem calmos no campo de batalha. Correntes e rédeas de ferro estavam conectadas abaixo da parte dianteira do veículo. Cada passo era como uma martelada pesada atingindo o peito, fazendo o ar vibrar sutilmente. Então está aí a besta de aço. Emily estava ao lado de Louis, seu olhar inconscientemente voltado para o objeto colossal, sua voz tão suave que era quase inaudível. Sua figura esguia parecia minúscula como poeira na sombra daquela besta gigante. É como uma fortaleza em movimento, murmurou ela com uma expressão de admiração evidente. A besta de aço avançava lentamente, suas rodas e esteiras maciças rangendo e se esfregando, emitindo um estrondo baixo e contínuo, como um gigante subterrâneo se revirando em seu sono.
As 4 bestas blindadas de aço que a puxavam moviam-se em uníssono, seus cascos de ferro golpeando o chão, suas armaduras tilintando. Cada impacto como uma martelada no coração de todos. Uma névoa fria escapava de suas narinas, enquanto fios de fumaça branco-azulada rodopiavam no ar. Sob o controle dos artesãos dentro da besta de aço, essa criatura colossal completou seu teste de torneamento lenta e precisamente. Deslizou sem pressa pela frente do local da manifestação, e todos os presentes prenderam a respiração. No silêncio, uma sensação indescritível de opressão invadiu seus corações como uma maré. Isto não era uma máquina de guerra. Era uma parede de aço em movimento. É mais estável do que eu esperava, disse Louis, com um tom que ainda revelava um toque de satisfação incontida. Se fosse posicionada fora da cidade, a linha de cavalaria bárbara seria imediatamente esmagada e reduzida a um monte de sucata. Embora a propulsão da besta de aço fosse um tanto desajeitada, aquela sensação pesada e estável de opressão era exatamente o que ele havia imaginado nas plantas. Ele assentiu levemente com a cabeça, acrescentando, após mais algumas rodadas de treinamento, quando essas feras de aço estiverem mais acostumadas aos comandos, elas ficarão muito mais rápidas. O senhor projetou tudo muito bem, meu senhor. Respondeu Mike em posição de sentido, o rosto corado, a voz mal conseguindo conter a empolgação. Nós apenas seguimos suas instruções. Louis acenou com a mão, dizendo-lhe para parar de bajular, embora o elogio de Mike fosse sincero. O exercício ainda não havia terminado. Com um clique seco quando o mecanismo foi ativado, a escotilha lateral da besta de aço se abriu com um estalo, e um conjunto de lanças de gancho de 3 pontas se estendeu imediatamente ao longo de um braço deslizante. O atrito do metal criou um eco agudo, como de uma besta rangendo os dentes na noite. Lanças com gancho prontas. Mike deu um comando em voz baixa, e o artesão de controle principal estendeu a mão direita. O braço telescópico disparou abruptamente e com rapidez. Uma lança em forma de gancho perfurou o ar com um ângulo de corte preciso, atingindo com ferocidade o escudo de madeira no campo de batalha simulado à frente. Recuperar. A garra em forma de gancho mordeu a borda do escudo, e com um puxão poderoso, o escudo de madeira se estilhaçou instantaneamente e voou em pedaços. Um estalo seco ecoou pelo local e lascas de madeira voaram para todos os lados. Aquele grosso escudo de combate foi rasgado em 2 pedaços. Logo em seguida, o segundo braço estendeu-se, a lança-gancho mudando de ângulo com flexibilidade, prendendo a borda traseira de outro escudo de madeira erguido. Com um puxão e uma torção, rasgou, virou e recolheu o escudo. Toda a ação foi perfeita, como uma garra de metal para capturar feras, praticando repetidamente. No local da manifestação, Louis estreitou os olhos, observando com muita atenção. Teste de combate real começar, ordenou Mike. 3 cavaleiros saíram imediatamente pela porta lateral, formando uma muralha de escudos e lançando um ataque de curto alcance contra a besta de aço. Alvo travado, ajuste o ângulo de propulsão para 2.4. Impulso. Enquanto 3 comandos de voz soavam quase simultaneamente dentro da besta de aço, a primeira lança-gancho à esquerda disparou instantaneamente, atingindo com precisão a borda do escudo do cavaleiro da linha de frente. O cabo se tensionou imediatamente. O cavaleiro foi erguido e puxado para frente, seu escudo rachando em resposta. A garra em forma de gancho se retraiu imediatamente, varrendo os fragmentos de madeira quebrados para dentro da cabine. Os 2 cavaleiros de trás pararam instintivamente para se ajustar, mas as lanças em gancho eram como uma corrente de garras. O segundo golpe certeiro já havia chegado, puxando violentamente a ponta do escudo da fileira do meio, interrompendo o ritmo da empunhadura. Todo o processo levou apenas alguns segundos. A investida inimiga simulada se desintegrou instantaneamente, sua formação se desfazendo. O ângulo para rasgar escudos é bem projetado, comentou Louis lentamente da plataforma elevada, seu tom firme revelando um toque de aprovação. Combinado com a carga da besta de aço, isso pode desestabilizar formações e penetrar diretamente na seção central. Ao ouvir isso, os olhos de Mike brilharam. Também estivemos ajustando a força e o ângulo repetidamente. Você realmente percebeu isso? Ele olhou de relance para o braço com gancho à distância e acrescentou em voz baixa. Este sistema atual consegue basicamente lançar os ganchos em movimento e retraí-los de forma estável. Com melhorias contínuas, poderá ser instalado no próximo lote de modelos produzidos em massa. A besta gigante permanecia em silêncio sobre os trilhos, seu enorme corpo de metal aparentemente aguardando seu próximo comando. Em seguida foi realizado o teste de ataque de longo alcance. Posição de controle de fogo pronta, anunciou um artesão em voz baixa. Silco estava ao lado de Louis, com olheiras tão profundas que parecia que ele não havia dormido a noite toda. Sua gola estava torta e as mangas desarrumadas, sugerindo algum experimento explosivo para o qual ele havia virado à noite. Mas seus olhos estavam excepcionalmente brilhantes, e ele parecia tão animado que podia pular a qualquer momento. Flecha bomba mágica, teste de instalação, fogo. Um estalo seco ecoou dentro do compartimento inferior. O trilho deslizante que controla a besta vibrou violentamente e a flecha instantaneamente cortou o ar. Alvo atingido. O grosso alvo de ferro no final da área de testes explodiu com um estrondo ensurdecedor, chamas se espalharam, a superfície de ferro ficou carbonizada e retorcida, e uma depressão do tamanho de uma tigela parecia ter sido perfurada por um punho enfurecido. Em nítido contraste, as flechas comuns no escudo de madeira próximo mal penetraram, não conseguindo sequer perfurar a segunda camada. Antes que a luz da explosão se dissipasse, Silco sacudiu as mangas com entusiasmo, como um
um alquimista louco vendendo seus próprios brinquedos explosivos, tirando 3 pontas de flecha com gravuras diferentes de sua arma grávida e mostrando-as a Louis. Disparo por proximidade, disparo temporizado, disparo retardado, ajustamos todos eles. Teste de precisão aprovado. Sua voz, no entanto, revelava um orgulho incontido. Otimizamos os padrões de explosão 3 vezes, aumentando a estabilidade do gatilho em 40%. Agora, seja para explodir uma pessoa ou um grupo de pessoas, tudo é possível. Controlabilidade do raio da explosão? De 2 dedos de largura a 1,5 metro, já testamos de tudo. Silco sorriu. Quer uma rajada de 5 tiros? Sem problema. Explosões são a especialidade da nossa equipe de alquimia. Sobreposição de trajetórias, ignição progressiva, nós dominamos tudo. Louis assentiu levemente, seu olhar pousando sobre o alvo de ferro carbonizado e marcado pela explosão. Muito bem. Explosões verdadeiras servem para criar espaço tático. Finalmente chegou a hora do experimento completo. O campo de testes foi reorganizado com uma dúzia de formações de escudos de ferro erguidas de um lado, misturadas com alvos de bestas de ferro simulando formações bárbaras. Do outro lado, as bestas de aço permaneciam de prontidão, a própria besta de aço permanecia firme, e vários artesãos e cavaleiros entravam em seu compartimento ventral e assumiam posições de controle em sequência. Teste de integração começar, ordenou Mike. Primeiro, o teste de disparo da flecha explosiva. Bestas guiadas por magia disparadas de uma plataforma distante, atingiram com precisão a retaguarda da formação inimiga. Vários soldados com escudos de ferro explodiram e foram arremessados para longe, deixando marcas de explosão carbonizadas que abriram uma brecha na grama. Então as bestas de aço rugiram. As 4 bestas de aço blindadas puxaram a besta de aço para o movimento, as rodas sobre as esteiras retumbando como pesados tambores de guerra. Eles abriram caminho à força e investiram contra a formação. O mecanismo de gancho e lança saltou para fora, clique-bum. Acompanhado pelo guincho do metal rasgando, a formação de escudo de ferro da linha de frente foi violentamente enganchada e despedaçada. Lascas de madeira e fragmentos de metal voando por toda parte. A besta de aço então estendeu sua blindagem lateral, os trilhos internos giraram e a pesada estrutura de blindagem selou ambos os lados como se fechasse um portão, cercando com sucesso os remanescentes inimigos simulados. A baía de lançamento final liberou uma bomba de choque congelante. Metade do alvo, uma besta, explodiu com um impacto azul-gelo, deixando marcas de congelamento como se uma nevasca estivesse corroendo. Em apenas 40 segundos, a formação inimiga simulada foi completamente aniquilada. Após um momento de silêncio, aplausos estrondosos irromperam no campo de testes. Sucesso! Processo completo. Sinergia do processo completo bem-sucedida. Muitos artesãos ficaram tão entusiasmados que quase saltaram de um salto, alguns agarrando as golas dos seus companheiros e bradando. Nós realmente construímos este tipo de máquina de guerra. Conseguimos. Os olhos do jovem aprendiz de alquimista estavam vermelhos. Este nível de sistema de combate integrado, algo que só aqueles fanáticos alquimistas da Federação Esmeralda conseguem fazer. Nós também conseguimos. Louis estava de pé na plataforma elevada, observando silenciosamente o campo de treinamento. Então, ele se virou para Bradley. Todos aqueles que participaram pessoalmente da fabricação serão elogiados. Assim que essas palavras foram ditas, uma ovação estrondosa irrompeu mais uma vez, e nem mesmo Silco conseguiu esconder o sorriso. Bocejando, ele deu uma risadinha e disse ao artesão ao seu lado: "Não se esqueça de mim quando for beber esta noite." Num canto, uma figura permanecia em silêncio, com os olhos escuros. Era Visa. Ela tinha vindo com Sif e assistido a todo o processo. A cena a fez estremecer. Visa contemplou a besta de aço, que havia parado lentamente à distância como uma montanha. Era algo que ela nunca tinha visto no campo de batalha das planícies do norte. Foi implacável, constante e impassível em seu avanço, como uma verdadeira personificação da guerra. Ela costumava ser uma batedora bárbara, familiarizada com o ritmo das formações do exército bárbaro e das cargas de cavalaria. Mas se esse tipo de arma pudesse realmente ser produzido em massa, ela não conseguia entender como os bárbaros do futuro resistiriam. Capítulo 276. O dia de Ian. Ainda estava escuro, mas um leve calor já preenchia a casa em forma de cúpula. Os painéis de madeira da parede estavam ligeiramente quentes devido ao fogo da lareira da noite anterior, e o ar ainda carregava um leve cheiro de cinzas e carvão. Ian abriu os olhos lentamente sob o grosso cobertor de lã. Por um instante, após acordar, ele até se esqueceu de onde estava. Fazia meio ano que estava ali, mas ainda lhe parecia um pouco estranho. A cama era macia demais, a roupa de cama quente demais, e o teto acima dele era limpo e arrumado demais. Ele virava a cabeça habitualmente e via uma pequena boneca de pano no canto da cama, com as orelhas ligeiramente curvadas e um olho vesgo. Era algo que Mia tinha feito. Lá fora, ele ouviu passos baixos, como cavaleiros patrulhando o beco lamacento, ou artesãos madrugadores movendo ferramentas. Ian ficou deitado em silêncio, olhando fixamente para a pequena boneca por um longo tempo, sentindo de repente uma sensação de irrealidade. Ele costumava ser carpinteiro na Vila da Pedra Branca. Lidava com madeira todos os dias, tomava o mingau que sua esposa preparava pela manhã e adormecia à noite com a filha nos braços, ouvindo o crepitar da lenha. A vida, embora não fosse rica, era calorosa e plena. Até o inverno de 3 anos atrás, quando os jurados da neve cortaram sua vida como uma adaga, dissecando pedaço por pedaço em um contorno sangrento. Naquele dia, ele só tinha ido à floresta da montanha de manhã cedo para cortar alguns galhos de abeto decentes. Quando ele voltou, tudo que viu foi fumaça preta, comeiras desabadas e o poço já destruído. Ele ajoelhou-se junto à porta ainda ensanguentada, pegando o avental da esposa.
Ele não chorou, não teve tempo para chorar. Mia ainda estava viva. Ele a encontrou atrás da parede em ruínas do celeiro, seus olhos, geralmente sorridentes, agora arregalados de terror, encolhida atrás de um monte de feno, com medo de fazer qualquer barulho. Finalmente, na quinta noite, quando ela começou a ter febre alta e perdeu a consciência, eles quase morreram juntos sobre uma laje de gelo. Ian tirou a última camada de roupa, envolveu-a em estopa e sentou-se na neve, como se esperasse que um deus lhe desse a última gota d'água. Ele não esperou por um deus, mas uma patrulha de cavaleiros do território da Maré Vermelha os encontrou. A outra pessoa apenas olhou para Mia em seus braços e sussurrou com firmeza, ainda há tempo. E assim, ele seguiu a luz da tocha até o acampamento improvisado. Uma cidade em miniatura parecia surgir do deserto. Havia ordem, mingau quente, tendas aquecidas e médicos que não perguntavam sobre suas origens. Ele se lembrou daquele médico exausto, que trabalhou a noite toda para baixar a febre de Mia. Enquanto ele ficava sentado do lado de fora da porta como um pedaço de madeira rachado, até que alguém lhe entregou um par de botas velhas. Essa foi a primeira vez que ele sussurrou, obrigado. Mais tarde, ele foi designado para a equipe de artesãos. Inicialmente, ele pregava cercas, serrava estacas de madeira e assentava pisos. Ele estava familiarizado com todas essas tarefas. Suas ferramentas foram queimadas no incêndio, mas sua habilidade artesanal permaneceu. Mais tarde, ele passou a ter uma barraca fixa, roupas extras e noites em que não precisava se preocupar com a possibilidade de Mia passar fome. Durante as primeiras noites de inverno, ele acordava 3 vezes por dia para se certificar de que ela estava ao seu lado e que não tinha mais febre. Mais tarde, ela foi escolhida. A pedra de sangue que gotejava revelava a linhagem de seu cavaleiro. Era um futuro que nenhum dos dois jamais havia previsto. Ela entrou no campo de treinamento, vestiu a armadura de treinamento, aprendeu a equitação e como usar a aura de batalha. Ele olhou para os olhos resolutos dela e de repente sentiu que aquela criança não era mais a menina magra que havia surgido de uma pilha de lenha. Ela se tornaria uma guardiã. Agora, eles foram designados para morar na segunda área residencial da cidade principal, em uma casa em forma de cúpula, verdadeiramente no estilo da Maré Vermelha. Antes eu só podia passar o inverno enrolado em sacos debaixo de um barracão de madeira. Agora eu durmo nesta casa grande. Quem diria? Ian murmurou baixinho, vestindo sua grossa camiseta de algodão e um casaco de tecido grosseiro com a gola bem apertada, perto do fogão. Então, ele pegou a pequena tigela de mingau que havia sobrado na mesa, engoliu-a de uma vez, soltou um suspiro, ajeitou o cachecol, empurrou a porta e entrou na manhã do território da Maré Vermelha. Ele já estava acostumado com esse trajeto. Partindo da zona residencial, passando pelo movimentado mercado, atravessando a praça e, em seguida, entrando no beco das oficinas na zona oeste da cidade. O chão era pavimentado com tijolos de pedra lisa e valas de drenagem estavam embutidas nos cantos das paredes em ambos os lados. A maior parte da fina neve que havia caído durante a noite já tinha sido varrida. As lamparinas distantes ainda estavam acesas, sua luz amarela e quente tremeluzindo nas lajes de pedra azul. Um homem com um casaco grosso virou à esquina carregando um balde de água quente recém-trocada. Ele acenou com a cabeça e cumprimentou Ian, que retribuiu o sorriso. O número de pedestres foi aumentando gradualmente, sendo eles, em sua maioria, artesãos, soldados da logística e administradores de mercado, que se deslocavam de forma ordenada pelas ruas. Ocasionalmente, algumas crianças saíam correndo de um beco, usando lenços vermelhos uniformemente distribuídos em volta do pescoço, pulando e se esquivando até um canto, enquanto suas mães as chamavam pelos nomes de longe. Ao passar por um muro, Ian parou de andar. O quadro de avisos exibia o aviso de hoje, nona distribuição de suprimentos de inverno, escrito em letras garrafais com fotos ilustrativas abaixo. Pãozinho, carne salgada e sabão juntamente com uma criança sorridente segurando uma vela de faísca. Ao se aproximar da praça de troca, ele viu uma carroça de transporte de 4 rodas estacionada ao longe, na base da rampa. Vários carregadores estavam colocando sacos de juta na carroça. Eram alimentos secos. E os sacos com cordas vermelhas continham as cotas de suprimentos do exército da Terra do Norte. Ian apertou os olhos para tentar discernir o carimbo familiar nos sacos. Acampamento de inverno de Campo de Neve, lote 6 de armazenamento de grãos. Ele sabia que essas mercadorias seriam transportadas pela estrada principal até os postos avançados da Maré Vermelha no norte, para onde Mia iria no futuro. Ele continuou caminhando, com passos lentos. Os sons das pessoas no vento e na neve foram ficando cada vez mais densos. A oficina dos artesãos havia chegado. Todo o acampamento de carpintaria já fervilhava de barulho, e o cheiro de serragem, vapor e fogo de fogão se misturava no ar. Ao longe, tábuas secas de abeto pendiam de vigas de madeira, algumas pessoas circulavam com ferramentas nas costas, outras levantavam uma seção de um eixo, gritando sobre as discrepâncias de tamanho. Ian entrou naquele ambiente acolhedor e familiar, e um jovem carpinteiro o cumprimentou. O chefe chegou. Último dia de trabalho, nada de lâmpadas de cobre se você se atrasar, respondeu ele com um sorriso, tirando a capa e vestindo um avental de couro. O calor no acampamento aumentou, e o fogo do fogão contra a parede oeste já ardia intensamente. Hoje foi o último dia de trabalho antes do recesso de inverno. Não havia necessidade de grandes obras, e todos ficaram responsáveis apenas pelos retoques finais e reparos. Os poucos aprendizes de carpintaria que Ian supervisionava estavam ocupados em torno de 2 grandes caixas de madeira inacabadas. Ele caminhou até lá, não disse nada e pegou a plaina imediatamente, começando a aparar os sulcos nas bordas. Enquanto lascas de madeira voavam, suas mãos, nodosas e calejadas pelos anos de trabalho, faziam barulho ao voar. O avião deslizou de forma constante e a superfície da madeira ficou polida, lisa como uma pedra. Um jovem carpinteiro não pôde deixar de elogiar. Mestre, as bordas que o senhor aplaina, nem meu pai consegue chegar a esse nível. Ian deu uma risadinha discreta, sem responder. Ele mergulhou
mergulhou no trabalho, finalizando meticulosamente cada junta. Este ano, ele foi promovido a encarregado de uma pequena carpintaria. Em um ano, liderou mais de 30 pessoas no departamento de construção da cidade, construindo 24 casas novas e 3 pontes de madeira. As pessoas começaram a chamá-lo de Mestre Ian, o que era uma grande honra para um refugiado que havia rastejado para fora de uma noite nevosa. Antes do meio-dia, a cota do dia já havia sido totalmente atingida. As caixas foram lacradas, os eixos polidos e as fichas de registro foram entregues para que Tuba as verificasse pessoalmente. O supervisor baixinho da oficina de carpintaria acariciou a barba, sorriu e disse: "Pessoal, vocês fizeram um excelente trabalho este ano. Como manda a tradição, quem trabalhou o ano inteiro receberá uma lâmpada cada." Um assistente trouxe pequenos sacos de pano e distribuiu pequenas lâmpadas de cobre embrulhadas em papel oleado. Ian estava na fila e quando recebeu sua lâmpada, suas mãos não puderam deixar de tremer levemente. Era uma lâmpada pequena e robusta com uma abertura arredondada e as palavras "Sétima Oficina Maré Vermelha Ano 3 Inverno" gravadas em seu corpo, juntamente com o emblema do sol da maré vermelha finamente esculpido, que se dizia ter sido desenhado pessoalmente por Lord Louis. Ele olhou para a pequena lâmpada, como se estivesse vendo a si mesmo naquela noite nevosa. A neve cobria o céu, Mia, febril, estava em seus braços, caminhando passo a passo pela região selvagem congelada. "Se não fosse por Lord Louis", sussurrou ele, "eu já seria um monte de ossos secos sob a neve." Seus colegas que estavam por perto o ouviram e olharam para ele em uníssono. Uma pessoa disse: "É nossa habilidade trabalhar para um senhor como esse." Outro sorriu e ergueu a lâmpada de cobre que tinha na mão. "A lâmpada de inverno deste ano é tão bonita. Quero ganhar outra no ano que vem." Todos riram. Uma parte do terreno aberto da oficina foi limpa, com feno e tábuas de madeira dispostas no chão. Uma mesa de madeira improvisada foi carregada com frutas secas, carne defumada, vinho de trigo forte e um ensopado de carne com cenouras fumegante. Os aprendizes já assobiavam e vários artesãos mais velhos estavam sentados ao redor, contando histórias de tempos gloriosos. Quando Ian se sentou, alguém já lhe havia entregado uma taça de vinho. Ele não recusou, mas levantou-se lentamente, ergueu o copo e olhou para todos ao redor. Sua garganta estava ligeiramente embargada, mas ele ainda falou calmamente: "Por nós e por Lord Louis." "Pelo Lord Louis", responderam todos. Os copos de vinho tilintaram, produzindo um som nítido. Eles ficaram sentados no fundo da oficina por mais de uma hora, rindo, comendo carne e bebendo vinho. As lâmpadas de cobre estavam dispostas em círculo, e a luz de suas chamas projetava manchas difusas nas paredes de cobre, como estrelas caídas na terra. Foi só à tarde que Tuba deu um tapinha nos joelhos e se levantou, dizendo: "Muito bem, um pouco de bebida já basta. Ainda precisamos ir buscar suprimentos mais tarde." Então, aos poucos, todos se levantaram. Alguns, ainda soluçando por causa do vinho, arrumaram a mesa, outros pegaram suas ferramentas e foram para casa. Ian também carregava suas ferramentas e caminhava em direção ao centro de distribuição de moradias. Esse era o ponto de distribuição de suprimentos do território da Maré Vermelha. Hoje a distribuição é feita sequencialmente por distrito e número da oficina. Uma longa fila serpenteava pela praça pavimentada com pedras, organizada e calma. As pessoas, envoltas em casacos de pele ou capas de tecido, permaneciam na neve sem qualquer impaciência. Ele se juntou a um grupo familiar na fila, ficando ao lado de seu vizinho Ank e da tecelã Gia. "Ian, você voltou bem a tempo desta vez", disse Gia com um sorriso, assentindo com a cabeça. "Este ano está sendo realmente bom. Diga-me, quantas vezes as coisas já foram distribuídas?" 9 vezes, interrompeu Ank com a voz baixa, mas os olhos não conseguiam esconder a emoção. "Seria tão bom se fosse assim todo ano." Gia não conseguiu conter o riso. "Sim, vai ser. Enquanto Lord Louis estiver aqui." Enquanto ela dizia isso, as pessoas que estavam na fila ao redor deles assentiram em silêncio. Quando chegou a vez de Ian, ele recebeu os suprimentos distribuídos hoje com as 2 mãos. Um saco de farinha de trigo integral, 750 gramas. 3 grandes pedaços de carne salgada, selados com a marca do território da Maré Vermelha. Uma coxa de algodão limpa e macia. 2 barras de sabonete de sebo, com o aroma favorito de sua filha Mia. E um pequeno pacote de fogos de artifício, para queimar na noite do festival de inverno. Ele estava muito feliz olhando para os objetos em suas mãos. Sua filha certamente ficaria encantada ao ver o sabonete. De repente a frente da fila se acalmou e um murmúrio baixo se espalhou. "É Lord Louis." Ian seguiu o som e viu o homem se aproximando lentamente do final da multidão, envolto em uma capa vermelha escura, sua figura alta e ereta, sua expressão serena. Vários atendentes falaram em voz baixa, aparentemente relatando algo, mas o senhor apenas acenou com a cabeça. Depois se virou e entregou pessoalmente um pacote de carne salgada e roupa de cama a um velho veterano com um braço amputado que estava no início da fila. Os olhos do velho veterano estavam vermelhos, e ele fez uma reverência trêmula. Louis deu um tapinha no ombro dele. A cena era tão silenciosa quanto uma lâmpada acesa na neve. E quando Louis passou por Ian, Ian instintivamente endireitou-se como uma estátua com os olhos brilhando. Ele inclinou a cabeça profundamente, sua voz não alta, mas excepcionalmente devota. "Obrigado, Lord Louis." O homem apenas parou ligeiramente o passo, acenou com a cabeça suavemente e continuou em frente, como uma rajada de vento que varre a noite de inverno, mas carregando um peso profundo. Ian ficou parado, seus dedos se apertando inconscientemente, segurando a carne salgada e o sabão, as palmas das mãos ligeiramente quentes. Ele não disse nada, apenas jurou silenciosamente em seu coração: "Devo continuar a trabalhar arduamente, para ser digno de um senhor tão grandioso." O crepúsculo chegou lenta e profundamente, o céu tingido de carmesim, como nuvens manchadas pela luz da fogueira. Ian carregou suas coisas para casa e no momento em que empurrou a porta da casa em forma de cúpula,
A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi um fio de borla de seda vermelha pendurado na moldura da porta, simplesmente amarrado com um nó, mas sua cor era tão vibrante que quase saltava aos olhos contra o fundo nevado. Ele sorriu. Esse era o sinal de Mia de que ela estava em casa para o feriado. O fogo do fogão já estava aceso lá dentro e o calor o envolvia. O suave tilintar de panelas e colheres vinha da cozinha. Mia estava tirando o uniforme de treinamento de cavaleiro fornecido pela Maré Vermelha e vestindo suéter de lã recém-distribuído, com as mangas ainda arregaçadas. Suas costas eram retas e largas, seus ombros preenchendo a curva do suéter. Ian ficou parado junto à porta, atônito, mas seu coração subitamente se aqueceu. Ela costumava ser magra como um palito, mas agora consegue rachar um escudo. Esta noite foi o jantar de reencontro pré-festival, então foi bem luxuoso. Havia carne assada, ensopado de cordeiro com cenouras, vinho de centeio e uma sopa espessa de beterraba. Eram coisas que eles nem sequer podiam sonhar em anos anteriores, mas agora podiam desfrutar delas de vez em quando. Pai e filha sentaram-se, deram as mãos e recitaram juntos, em voz baixa: agradecemos a Lord Louis por tudo que ele nos concedeu. Eles já conheciam essa expressão, mas cada vez que a pronunciavam, uma reverência solene ainda surgia em seus corações. Durante o jantar, Mia relatou com entusiasmo suas experiências no campo de treinamento. Hoje praticamos ataque e defesa, e eu empurrei uma colega na neve pela primeira vez. Ela ergueu as sobrancelhas com um rosto cheio de orgulho. Ainda bem que era só uma broca, senão ele teria mesmo perdido um dente. Ian sorriu enquanto a advertia: não se empolgue demais, ele pode ter pegado leve com você. Em seguida, Ian falou sobre a oficina de distribuição de lâmpadas de cobre e a animada cena de todos comemorando com vinho. Eles continuaram assim, indo e vindo, até altas horas da noite. Lá fora, pela janela, a neve prateada cobria as telhas, e a casa em forma de cúpula era iluminada pelo luar, como uma pequena colina silenciosa. Toda a cidade de Maré Vermelha estava agora imersa em suavidade e tranquilidade, a luz da fogueira filtrando-se pelas janelas, enquanto cada família mergulhava pacificamente em sonhos. Mia adormeceu cedo, apenas uma leve respiração era visível sob os cobertores. Ian sentou-se na velha cadeira de madeira perto da lareira, pegou o candeeiro premiado e, lentamente, limpou com um pano as marcas de neve do seu corpo de cobre. Ele a observou por um longo tempo, com um olhar sereno, o sorriso em seus lábios desaparecendo lentamente. A lâmpada refletia a luz da lareira, e o jogo de luz e sombra parecia evocar a figura de sua esposa. Ele sussurrou: se ao menos você ainda estivesse aqui. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 277. O Dilema da Alabarda de Gelo. O inverno estava se aproximando. O primeiro ano completo após a Guerra da Ninhada também estava chegando ao fim, e o Duque Edmundo, mantendo as tradições de sua antiga era, convocaria uma conferência do Norte antes do fim do outono e do início da temporada de neve. Só que neste ano, o local da conferência não era mais a magnífica, majestosa e resistente ao frio cidade da Alabarda de Gelo da memória. Aquela cidade estava morta. Depois de toda a cidade ter sido repetidamente devorada, roída e escavada pela praga de insetos, ela já havia se tornado como o cadáver colossal de uma criatura recém-falecida. As ruas desabaram, os beirais ruíram, os poços secaram e alguns até expeliam um líquido preto e viscoso do qual ninguém mais se atrevia a se aproximar. Não era uma cidade, era um cemitério. As palavras Cidade da Alabarda de Gelo, que permaneceram no mapa, eram meramente um título nominal. A verdadeira cidade nova foi construída a 2 quilômetros a noroeste da cidade antiga, encostada em uma montanha e colinas, um local temporário. Chamava-se Nova Alabarda de Gelo, mas parecia mais um abrigo improvisado construído com tijolos cinzentos, tábuas e materiais reaproveitados. Cada tijolo e telha ali parecia ter sido colocado às pressas e de forma precária. Mesmo assim, o Duque insistiu em chamá-la de Cidade da Alabarda de Gelo, porque na visão dele, se até mesmo o nome se perdesse, o norte ficaria verdadeiramente sem nenhuma estrutura. Mas a reconstrução da nova cidade da Alabarda de Gelo ainda não estava completa, nem mesmo formada, era apenas uma estrutura rudimentar construída sobre o terreno. Apenas o núcleo administrativo, a torre de comando e os quartéis, 3 edifícios principais, haviam começado a tomar forma, enquanto as outras áreas foram construídas com um grande número de casas de madeira pré-fabricadas, paredes temporárias de tábuas e telhado simples. Ao caminhar pelas ruas, era possível ver tijolos cinzentos sem reboco por toda parte e beirais baixos, calhas de drenagem com reparos temporários e a umidade ainda não dissipada. As pessoas tinham se mudado para lá, e as casas pareciam lotadas. Durante o dia, o som de madeira sendo serrada e prego sendo martelado subia e descia, enquanto à noite, o crepitar das lareiras vinha de casa em casa. Crianças corriam na lama, mulheres estendiam roupas molhadas e soldados trocavam algumas palavras casuais com vendedores ambulantes durante as patrulhas. Os soldados chamavam este lugar, em tom de brincadeira, de Fortaleza de Lona, enquanto os plebeus, em privado, referiam-se a ele como acampamento de Winterfell. Mas o Duque insistiu consistentemente em um nome: é Alabarda Congelada. Não abandonaremos esse nome, assim como não devemos abandonar esta terra congelada. Essa foi também uma das razões pelas quais ele insistiu em realizar uma conferência sobre alabardas de gelo antes do inverno. O local da conferência foi a nova mansão do governador na cidade da Alabarda de Gelo, que na verdade era apenas uma fortaleza abandonada reformada às pressas. Mas após a queda da antiga cidade da Alabarda Gelada, tornou-se o último ponto de encontro de todo o norte. Os nobres do norte sempre deram pouca importância à pompa, especialmente depois da Guerra da Ninhada. Estavam mais preocupados em ter lenha suficiente e se os guardas estavam bem alimentados.
convidados. Mesmo assim, para esta conferência vestiram-se com um pouco de elegância. A cúpula do salão de conferências estava pintada de cinza escuro, e uma única cortina estava pendurada. O pódio de madeira e as longas mesas haviam sido polidos e repintados, e algumas lamparinas a óleo lutavam para projetar um brilho aconchegante. Não se podia chamar de solene nem de confortável, mas comparado a realizar discussões em uma tenda, era considerado decente. Esta foi uma reunião interna de alto nível da família Edmund. Somente aqueles que detinham o verdadeiro poder, possuíam o sangue da família Edmund ou ainda conseguiam manter a ordem em uma região após a praga de insetos tinham permissão para participar. Nem qualquer um podia vir e nem mesmo Louis, o senhor da Maré Vermelha, que estava no auge do seu poder, estava na lista. Não havia sussurros, nem gentilezas desnecessárias. O salão de conferências ficou silencioso e opressivo por um tempo. A maioria deles compreendeu o quanto de poder o Duque Edmund realmente ainda possuía. E como o ano passado tinha sido difícil para a antiga nobreza de todo o norte. As expressões daqueles ao redor da mesa eram variadas, envoltas em cansaço. Um ano de vento e neve, um ano de cadáveres em decomposição, um ano de praga de insetos. Tudo parecia gravado em seus olhos. A porta foi aberta à força pelo lado de fora naquele instante. Era um homem corpulento com uma capa preta e vermelha. Sua presença pareceu tornar o ar em todo o salão um pouco mais pesado. Por baixo da capa, ele vestia um uniforme militar simples porém pesado, com emblemas de dragões dourados incrustados nas dragonas e um distintivo do escudo imperial afixado em destaque no peito. Ele era o Duque Edmundo, um dos generais mais prestigiosos de todo o Império do Norte. Embora o tempo tivesse marcado algumas rugas em seu rosto e suas têmporas estivessem grisalhas, seu físico permanecia tão robusto quanto ferro. Ele não parecia um velho, mas sim uma estátua de ferro fundido que havia saído de um antigo campo de batalha. Contudo, nem mesmo a expressão mais serena conseguia esconder os ocasionais lampejos de cansaço em seus olhos. Não se tratava do estado debilitado da velhice, mas sim de uma profunda fadiga resultante de exaustão mental. Como um gigante que outrora sustentava montanhas, agora ainda lutando contra a corrente, mas com tênues rachaduras começando a aparecer em seu interior. Edmund caminhou até o assento principal, parou por um instante e ergueu o olhar, percorrendo todos com uma expressão que exercia uma pressão invisível, fazendo com que as pessoas endireitassem as costas involuntariamente. Sem formalidades, disse ele ao se sentar, apoiando uma das palmas das mãos na borda da mesa. Vamos direto ao assunto. O secretário Cavell abriu o livro Razão de Couro, sem preâmbulos, e declarou diretamente, neste inverno, a população total do norte é menos de 1/5 do que era antes da praga de insetos. Ninguém no salão se surpreendeu, mas alguns representantes vassalos ainda abaixaram a cabeça e suspiraram. A população atual está concentrada principalmente em diversas áreas que ainda conseguem manter a autonomia e a ordem, como Nova Alabarda Congelada, Vale da Baía Prateada e território da Maré Vermelha. Além disso, nobres pioneiros recém-chegados do sul trouxeram muitos deslocados internos e escravos. Embora isso ajude, a situação geral está longe do que costumava ser. Ele virou a página e continuou. Em relação ao total de suprimentos alimentares, 650 carroças de grãos de socorro da capital imperial, das quais 2/3 estão sob nosso controle para distribuição. O restante é supervisionado por inspetores militares imperiais e enviados estrangeiros, alocados às suas respectivas regiões. A colheita de outono deste ano não foi ideal, disse ele brevemente, mas com clareza suficiente. Pouca terra foi cultivada e muita terra permanece extremamente árida. As pessoas que podiam cultivar morreram ou estão se recuperando de ferimentos. Os agricultores que podem trabalhar a terra não têm nem arados suficientes. Por um instante fez-se silêncio no salão. Além disso, do território da Maré Vermelha, o Visconde Calvin enviou 5.000 toneladas de trigo verde. A carga foi transferida para o armazém ontem, através do corredor da margem oeste. Todos no salão ficaram surpresos. 5.000 toneladas? Neste momento, quem mais pode produzir 5.000 toneladas de excedente de grãos? Perguntou o Conde Aig, franzindo a testa e demonstrando incredulidade na voz. Foi enviado, perguntou alguém em voz baixa. Não é uma transação, não é um empréstimo? Cavell assentiu com a cabeça e em voz calma. É de fato um fornecimento. Nenhum preço foi mencionado. De acordo com a carta, foi voluntariamente oferecido por Luís. Todos olharam em uníssono para o Duque Edmundo, que estava sentado na cabeceira da mesa. O Duque apenas acenou com a cabeça em silêncio, seu rosto sem demonstrar qualquer emoção aparente, mas seus olhos estavam ligeiramente baixos, como se estivesse reprimindo alguma emoção complexa. É claro que ele já sabia desse assunto, até mesmo antes de todos os presentes. Na noite anterior à partida dos vagões de grãos, Louis lhe enviou pessoalmente uma carta, dizendo que a colheita daquele ano havia sido abundante e que ele lhe enviaria alguns grãos. E menos de 3 dias depois dessa carta, sua filha mais nova, Emily, também lhe enviou uma carta da família vinda do território da Maré Vermelha. O conteúdo ainda era discreto. Pai, a colheita deste ano está muito melhor do que o esperado. Luís e eu concordamos que não precisamos da nossa parte dos suprimentos imperiais desta vez. Podemos até enviar um pouco. E o tal algum correspondia a 5.000 toneladas de trigo verde. O Duque Edmund balançou a cabeça, um sorriso fraco, quase imperceptível, surgindo no canto da boca, como um alívio há muito esperado em meio a uma longa nevasca.
Esta é uma boa notícia em meio à recente série de más notícias, pensou ele. Como ele não fez nenhum comentário, a reunião prosseguiu. E carvão? Perguntou um nobre vassalo num canto, em voz baixa. Cavell assentiu com a cabeça e continuou a ler. As reservas atuais de carvão são inferiores a 40%. A alocação prioritária será enviada para postos avançados de defesa da cidade, salas de comando, bairros nobres e abrigos importantes. A maioria dos moradores comuns depende de madeira podre para aquecimento. Ele virou a página, com um tom mais pesado. Em termos de medicina, as reservas também são cruciais, e várias áreas relataram a disseminação de pequenas epidemias. Os medicamentos de socorro da capital imperial estão prestes a acabar. Portanto, devemos nos preparar para enfrentar a dupla ameaça de um frio intenso e uma epidemia. Ninguém se pronunciou imediatamente. Essas figuras importantes baixaram a cabeça em silêncio, com os rostos tomados por impotência e exaustão. E o Duque Edmundo, em seu assento elevado, apenas fechou os olhos ligeiramente. Ele já conhecia todas essas situações. Sua mesa estava coberta com ainda mais relatórios do que este, cada página com cantos congelados e quebradiços e caligrafia ilegível. Não há mesmo maneira melhor, disse Cavell por fim. Ele examinou a multidão e apresentou seu plano. Minha sugestão é implementar integralmente um plano de consolidação populacional antes da chegada oficial de neve neste inverno. Ele abriu um novo formulário, apontando para várias áreas marcadas. Transfira a população o máximo possível para zonas centrais de abrigo, para aquecimento centralizado e distribuição centralizada de carvão. Os padrões de distribuição de alimentos permanecerão no nível 3, com prioridade para militares e funcionários do governo, e para o público em geral, apenas mingau. Isso é tudo que podemos fazer neste momento. Ele fechou o livreto e olhou para a pessoa sentada no assento alto. Pelo menos podemos evitar mortes em larga escala por congelamento e inanição. Ao terminar sua fala, o salão permaneceu em silêncio, porque todos sabiam que essa era, de fato, a maneira mais estável de sobreviver no momento. Edmund não respondeu imediatamente. Apenas soltou um suspiro profundo, como se estivesse liberando lentamente o frio acumulado de todo o inverno de seu peito. Que assim seja. Assim que Cavell se sentou, o salão mergulhou num breve silêncio. Nesse instante, o nobre de cabelos grisalhos, próximo ao lado norte da mesa redonda, falou em voz grave. Quantas pessoas ainda conseguimos reunir? Não havia desafio em seu tom, apenas uma pergunta seca. Todos queriam saber a resposta, mas ninguém se atrevia a expressá-la. Cavell hesitou por um instante, depois finalmente abriu um documento. Havia 63 vassalos originais do norte, disse ele em voz baixa. Neste inverno, apenas 23 ainda conseguem mobilizar tropas eficazes. Os demais ou tiveram famílias inteiras vítimas da praga de insetos, ou simplesmente perderam contato, desapareceram, ou até mesmo desertaram para outras forças. As expressões de todos eram variadas, e muitos franziram a testa profundamente. O sistema nobre do norte está se fragmentando, acrescentou Cavell. Não podemos mais confiar em diretrizes hierárquicas para organizar as defesas e a distribuição de recursos como fazíamos antes. E isto pode sequer ser chamado de nobreza. O jovem general não conseguiu conter um leve desdém. Nesse instante, o general Barré falou. Além disso, após a praga de insetos ter diminuído, o Departamento Imperial de Assuntos Militares, sob o pretexto de patrulhas de segurança, estacionou à força 3 ordens de cavaleiros temporárias, assumindo o controle de várias fortalezas importantes na antiga linha sul. Eles estão entrincheirados em Colina do Ferro Antigo, Passagem Serena e Cordilheira do Pinheiro Prateado. Nominalmente, obedecem ordens, mas na realidade agem de forma independente, disse ele lentamente, mas cada palavra era como um martelo. Alguns soldados locais tiveram conflitos com eles na fronteira. Ele concluiu friamente. Eles não estão aqui para defender o norte, estão aqui para tomar o poder e o território. O ar no salão pareceu se solidificar. Nesse momento, Edmund finalmente falou devagar. Esses são problemas menores. O mais importante são as forças bárbaras lá fora. Os últimos 5 cavaleiros de reconhecimento enviados não retornaram. Tenho um pressentimento muito ruim. Ele se virou para Barré. A partir de amanhã, envie 30 cavaleiros de elite, divididos em 6 rotas. Vão diretamente aos territórios bárbaros para fazer reconhecimento. Digam a eles, disse ele palavra por palavra. Mesmo que só reste uma pessoa, eles precisam trazer notícias. Sua voz não era alta, mas causou arrepios em todos no salão. Ninguém mais falou. Porque todos sabiam que se os bárbaros aproveitassem o caos para avançar para o sul, o já frágil Império do Norte mergulharia numa crise sem precedentes. A segunda parte da reunião também abordou diversos temas secundários, como uma carta recente do Ministério das Finanças propondo que a capital imperial criasse um comissário especial para supervisionar a próxima rodada de distribuição de grãos para auxílio em desastres, o que causou insatisfação entre vários representantes da nobreza. Além disso, várias novas tropas nobres vindas do sul entraram no norte, e havia atritos frequentes com os antigos nobres locais sobre as divisões da guarnição e a alocação de material, o que levou a situações cada vez mais tensas. E outros tópicos relativamente menos importantes. Esses tópicos suscitaram algumas divergências, mas o Duque Edmundo permaneceu em silêncio, apenas ouvindo atentamente até que a reunião fosse oficialmente encerrada. Quando a reunião terminou, já estava completamente escuro. Lanternas foram acesas uma a uma na torre de comando da nova cidade da Alabarda de Gelo, e o vento e a neve varreram os beirais de madeira temporários, espalhando ar frio pelas ruas de pedra. Aos poucos todos foram saindo, alguns sussurrando, outros com expressões complexas. E o Duque Edmund simplesmente se levantou da cadeira de encosto alto, acenou com a cabeça em reconhecimento e saiu lentamente. A reunião resolveu alguns problemas imediatos. Os planos de alocação foram finalizados.
Os planos de patrulha foram avançados e até mesmo o destacamento de tropas de alguns nobres vassalos recebeu aprovação por princípios. Mas isso era como remendar um navio que está afundando, e ninguém sabia por quanto tempo ele conseguiria se manter à tona. E ele, mais do que ninguém, sabia que o fundo daquele navio já estava repleto de rachaduras. O Duque Edmund retornou à parte de trás da mansão do governador. Ele não foi primeiro ao seu escritório, nem trocou de roupa, tirando sua pesada armadura. Em vez disso, empurrou diretamente a porta do quarto aconchegante no lado oeste. Lá dentro, a duquesa Helena estava sentada em um sofá baixo, acalmando delicadamente o bebê em seus braços. Ela ouviu passos, olhou para cima e esboçou um leve sorriso. Você voltou bem cedo. Edmundo não disse nada. Simplesmente caminhou até ela, sentou-se ao seu lado e estendeu a mão para pegar a criança de seus braços. A criança dormia profundamente com um pouco de leite seco ainda nos lábios, os punhos cerrados contra o peito, macios como um novelo de algodão. Edmundo olhou para ele, seus nós dos dedos ásperos tocando suavemente a testa da criança. Ele sorriu, uma expressão gentil e rara, mas o sorriso durou apenas um instante antes de se dissipar silenciosamente, dando lugar ao cinza profundo de seus olhos. Helena encostou-se nele e sentou-se. Você saiu hoje com as costas eretas, agora elas estão curvadas de novo. Ele não respondeu, apenas expirou lentamente. Na batalha final da Guerra da Ninhada, aqueles monstros quase lhe tiraram a vida e, somados aos seus ferimentos antigos, ele sabia que seu tempo estava se esgotando. Talvez alguns anos, talvez até menos. Mas ele não suportava a ideia de cair. Ele olhou para a criança em seus braços, aquela pequena vida alheia aos perigos do mundo, sua carne e sangue, a próxima geração da família. Ele também viu os olhos cansados, mas ainda gentis, de Helena. E aquela cidade inacabada ao vento e à neve, centenas de milhares de plebeus quebrados, mas inflexíveis, o vento frio e penetrante, ruínas e lamentos. Ele ainda não podia cair. Ele teve que se arrastar para frente, mesmo que fosse apenas mais um passo, sangrando por todo o caminho. Aguentem só mais alguns anos, sussurrou ele, como se estivesse falando consigo mesmo. Se eu não estiver aqui, o que acontecerá com eles? Capítulo 278. Vou ser pai? A noite envolvia as terras altas do Machado Esmagado, e um vento frio soprava da passagem da montanha para o acampamento, agitando as cinzas das fogueiras que se apagavam. No centro do acampamento, o mastro alto com a bandeira da flor irada tremulava ao vento, seus padrões carmesins e pretos lembrando as pupilas de alguma fera feroz, tornando difícil olhar diretamente para ele. O ancião bárbaro, Ortan, estava de pé em uma encosta alta, envolto em um pesado manto de couro com chifres, observando todo o acampamento. Na periferia do acampamento, um grupo caótico de figuras havia se reunido novamente. Em meio à luz bruxuleante da fogueira, lâminas reluziam. Eram alguns jovens da tribo Rocha Vermelha, brigando novamente no meio da noite. Socando, chutando, mordendo e rugindo, eles desrespeitaram completamente as regras tribais, como uma matilha de cães selvagens incitados pela pólvora. Era impossível contabilizar quantos incidentes desse tipo haviam ocorrido nos últimos meses, e 9 em cada 10 terminavam em morte. No entanto, estranhamente ninguém intervinha, como se fosse algo tacitamente permitido. Isso fez o coração de Orta apertar, mas ele não conseguia identificar o que estava errado. Ele não era covarde, mas nessas noites, ele se via cada vez mais incapaz de dormir, não apenas por fatores externos, mas também porque essa sensação de irritabilidade e violência parecia estar crescendo silenciosamente dentro dele. Ultimamente ele se irritava com facilidade, frequentemente gritando com jovens guerreiros, e até mesmo o choro de bebês de sua própria família o fazia coçar de irritação. Ele sabia que aquilo não era normal, mas não conseguia controlar. Essa emoção parece ter começado depois que Titus iniciou a guerra contra a tribo do Machado Esmagado. Desde aquela batalha nesta terra bárbara que gradualmente se silenciava, os antigos totens foram sendo queimados pouco a pouco, reduzidos a cinzas e enterrados na terra. Em seu lugar, erguia-se a recém-instalada bandeira da flor irada com o verso preto. Com espinhos como caule e chamas carmesins furiosas como pétalas, erguia-se no centro dos acampamentos tribais do Machado Esmagado, Rocha Vermelha, dente flamejante e chifre negro, alta e inflexível. Em apenas alguns meses, Titus incorporou as 4 principais tribos, comandando dezenas de milhares de soldados. Superficialmente, cada conquista era como uma guerra tribal tradicional, com batalhas iniciais ferozes e sangrentas. Mas, curiosamente, a guerra nunca durava muito. No dia seguinte à batalha, o inimigo começava a se render voluntariamente. Além disso, os que se rendiam frequentemente exibiam uma inexplicável sensação de euforia, como se não estivessem se rendendo a um inimigo, mas a algo superior e mais puro. Inicialmente, Ortan pensou que se tratava apenas de adoração aos fortes. Mas agora ele já não tinha tanta certeza. Não se tratava simplesmente de uma conquista. Era mais como uma infecção. Era como uma emoção nascida da raiva que transcendia linhagens e costumes tribais, marcando a todos como uma cicatriz nos ossos. No meio do campo de neve, um vale foi formado por ossos e gelo que nunca derretiam. Este era o Vale da Neve Óssea, a terra sagrada da antiga tribo Dente Flamejante. Bem no centro do vale, o totem original havia sido destruído e queimado há muito tempo, substituído por uma plataforma elevada entrelaçada com cipós vermelho escuros e pedras de ferro. E bem no centro do altar, uma sombra colossal rugia e se debatia. Era um gigante de gelo moribundo, mas ainda consciente, com escamas ósseas. Dezenas de correntes de ferro negro envolviam seu corpo, cada elo com uma marca incandescente incrustada, que lentamente exalava calor residual na neve cinzenta. Seus olhos estavam firmemente vendados com um grosso pano preto, permitindo-lhe apenas rugir para cima, um estrondo semelhante ao de uma montanha emanando de sua garganta. As ondas sonoras fazendo com que a neve acumulada no fundo do vale deslizasse e se quebrasse continuamente.
Titus estava de pé na plataforma de pedra do altar, olhando para o gigante, cujo rosto era frio como ferro, mas cujos olhos brilhavam com um fanatismo extremamente anormal. Sua mão direita ergueu-se lentamente, e uma videira vermelho escura estendeu-se de sua palma, como um olho faminto, contorcendo-se constantemente, como se desejasse um hospedeiro. Torne-se minha arma, murmurou ele suavemente com uma voz de uma gentileza arrepiante, como se estivesse acariciando uma amante, em vez de comandando uma fera. O gigante sob ele, contudo, continuava a lutar, proferindo palavras antigas indistintas em seus rugidos, carregando ecos de resistência, dor e divindade perdida. O ajudante estava por perto, com um rosto solene, e ainda sussurrava cautelosamente: Rei, este gigante está indomável em sua loucura. Devemos esperar que o sumo sacerdote o estabilize ainda mais? O olhar de Titus desviou-se ligeiramente, depois virou-se lentamente. Não precisa, disse ele. Sua voz era extremamente suave, mas naquele instante, a videira principal da dor ardente pareceu obedecer, irrompendo e perfurando rapidamente a carne abaixo da clavícula do gigante. Em meio ao sangue que jorrava, a coroa de flores tremeu, começando a devorar, parasitar e expandir-se avidamente. No instante em que a videira principal da dor ardente penetrou como uma lança, o corpo do gigante de gelo convulsionou violentamente. Sangue misturado com gelo jorrou da ferida, congelando rapidamente em espinhos de gelo carmesim no chão. O rugido ecoou até os céus, mas durou apenas um breve instante. Estalo, estalo, estalo. Então, de repente, a pele das costas do gigante inchou, como se algo estivesse se debatendo e se contorcendo dentro de seu corpo. Diversas articulações ósseas escamosas sobressaíam com força sob os músculos e a membrana congelada, acompanhadas por um som nauseante de rasgo. Grossas vinhas irromperam da pele a partir de suas omoplatas e de ambos os lados da coluna vertebral, ramificando-se como galhos de árvores e envolvendo todo o seu corpo. Na testa do gigante, que antes era lisa como gelo, apareceu uma estranha marca de queimadura. Era a marca da coroa de flores, como um totem marcado, brilhando em vermelho carmesim ao vento frio. Seu rugido cessou subitamente. Em seu lugar, ouviu-se um rosnado vago e abafado. Indistinto, suprimido, quase um sussurro, o idioma era obscuro, mas transmitia sutilmente submissão e ressonância. Os olhos do gigante, antes azuis como uma geleira, agora estavam injetados de sangue, as pupilas carmesim, e o olhar morto e vazio. Virou-se lentamente com movimentos pesados, porém firmes, como se puxada por fios invisíveis, baixando devagar a cabeça em direção a Titus, que estava na plataforma de pedra. Titus observava aquela cena em silêncio, como uma divindade contemplando uma criação que ele mesmo havia refeito. Ele inclinou-se ligeiramente, sua voz profunda e suave, como um sussurro de amante. Muito bem, agora você consegue ouvir a fúria. Quando os gigantes de gelo parasitados finalmente se ajoelharam em meio a um rugido, com vinha subindo por suas costas e o padrão da coroa de flores aparecendo como uma marca em sua testa, os guerreiros bárbaros ficaram momentaneamente perplexos. Mas logo seu medo se transformou em adoração, e todos se ajoelharam no chão. Titus ficou de pé na plataforma elevada e gritou: teremos um exército de gigantes. Um rugido de alegria irrompeu no vale, uma mistura de medo, fanatismo e choro. Mas ninguém questionou porque os olhos do gigante de gelo eram fundos e seus passos rígidos. Todas as dúvidas foram completamente ofuscadas pelo clamor e pela excitação do milagre. No entanto, em meio a esse clamor, o olhar de Titus ficou momentaneamente turvo. Ele ouviu aquele zumbido baixo novamente como som de trepadeiras se movendo sob a pele, como se estivessem zombando dele. Subitamente ele agarrou a couraça do ajudante ao seu lado, erguendo o homem completamente do chão, com os olhos ardendo com um fogo quase maníaco. Você está rindo de mim? O rosto do ajudante estava pálido, e ele negou tudo com terror, balançando a cabeça repetidamente. Titus o encarou por alguns segundos, depois, de repente, zombou e o empurrou para o lado. Muito bem. Vá capturar mais gigantes de gelo. Quanto mais, melhor. Quero que todo o norte se ajoelhe diante de mim. Com a ordem emitida, as diversas tribos bárbaras marcharam sob a bandeira vermelho-sangue. Como uma tempestade devastada pela fúria, eles avançaram cada vez mais fundo no campo de neve, caçando todos os sobreviventes das raças ancestrais. Não apenas gigantes, mas também o primeiro lote de animais exóticos, abençoados, começou a aparecer no acampamento. Lobo do campo de gelo, cervo com chifre do campo de neve, macaco escavador de gelo, raposa noturna, nenhum foi poupado. Sua pele rachou, estranhos padrões de vinhas pulsaram sob a carne, suas bocas e narinas exalaram um gás vermelho pútrido, e a fúria cresceu descontroladamente em seus olhos, carregando uma ferocidade e deformidade extremamente antinaturais. Eles estavam acorrentados por todo o acampamento, com correntes tilintando, rugindo, uivando e se enfurecendo incessantemente, como maldições vivas, debatendo-se em gaiolas de ferro e diante de fogueiras. Contudo, nenhum guerreiro bárbaro os evitou, pelo contrário, cada vez mais pessoas se aproximavam desses monstros. Alguns observavam, alguns ofereciam sangue, e alguns até lutavam com eles desarmados, como se estivessem testando a própria força. Eles riram enquanto rastejavam para fora de diante das gaiolas de ferro, sem demonstrar qualquer queixa, mesmo com sangue escorrendo pelo rosto, desejando apenas extravasar a raiva infinita que consumia seus corações. E essas criaturas exóticas já haviam perdido a cabeça há muito tempo, mas pareciam compartilhar alguma vontade invisível. Seus gritos eram uma mistura de dor, raiva e um anseio inexplicável, como se o pulsar de todo o acampamento vibrasse intensamente junto com eles. Os rugidos eram ensurdecedores, perturbando a noite inteira, mas ninguém sentiu medo. Em vez disso, cada vez mais guerreiros se aproximavam das jaulas de ferro antes do amanhecer, rugindo de volta para eles, imitando uns aos outros e até começando a reproduzir vagamente as posturas e os gritos daquelas feras exóticas. Eles já não distinguiam a fronteira entre si e os animais.
Alguns tinham os olhos vermelhos, alguns desenvolveram pequenos espinhos na língua, e alguns ajoelhavam-se em silêncio no meio da noite, murmurando palavras que ninguém entendia, como animais sonâmbulos ou escravos entoando escrituras em um sonho. Até que uma noite, quando o primeiro rugido soou, ele foi respondido não apenas pelos monstros nas jaulas de ferro, mas também pelos vivos. E ninguém percebeu, ou melhor, ninguém quis perceber, que aquilo era na verdade um sacrifício que se espalhava. O inverno rigoroso finalmente chegou ao território da Maré Vermelha. Os telhados vermelhos em ambos os lados da rua principal da cidade da Maré Vermelha estavam cobertos por uma espessa camada de neve, pesada, mas não desordenada, cuidadosamente disposta como doces esculpidos com esmero. Os madrugadores já estavam na rua, empurrando pás de madeira para limpar a neve, com o som da neve a oscilar entre o natural e o natural. À beira da estrada, algumas pessoas estavam enrolando ramos de pinheiro e fitas vermelhas em postes de luz, uma tradição que haviam retomado recentemente. As crianças riam enquanto corriam pela neve, agasalhadas em grossos casacos com rostos felizes. Este inverno já não foi tão difícil como nos anos anteriores. Os grãos dos celeiros públicos eram distribuídos de forma ordenada, e lenha, óleo para lamparinas e pós medicinais eram fornecidos conforme a necessidade. Mesmo no mercado semanal, vendiam-se carnes curadas frescas e peixe seco salgado. Muitas famílias ocasionalmente preparavam sopa de carne cozida em suas panelas de inverno, exalando aromas perfumados. As pessoas costumavam dizer: graças a Deus, nunca pensei que teríamos carne quente para comer, mesmo neste frio congelante. E este ano, para o próprio Louis, talvez tenha sido finalmente uma rara oportunidade de respirar fundo e descansar um pouco. A luz do sol entrava pela janela do quarto, incidindo sobre as cortinas vermelhas escuras da cama e o tapete. Emily e Sif já haviam se levantado, e até mesmo o aroma persistente de seus vestidos havia se dissipado, deixando sozinho para permanecer sob as cobertas. Ele exalou suavemente, tendo desfrutado de uma rara oportunidade de dormir até mais tarde. Para a grande tarefa da procriação, ele realmente se esforçara bastante na noite anterior. Virando-se, Louis ergueu o dedo e gentilmente desenhou um arco no ar, e uma interface de inteligência translúcida se desdobrou imediatamente diante de seus olhos. Atualização diária de inteligência completa? Um grupo de ursos de armadura de gelo foi avistado na parte norte do território da Onda de Trigo. 2. Titus usou a videira principal da Dor Ardente para controlar um gigante de gelo. A fúria do gigante tornou-se incontrolável e ele se ajoelhou em obediência. 3. Emily está grávida. Espera-se que em 10 meses ela dê à luz um filho para Louis Calvin. A primeira informação que lhe chamou a atenção fez com que o rosto de Louis se iluminasse com uma alegria incontida. Finalmente encontrei. Ele murmurou com um brilho de luz reluzindo em seus olhos. Urso de armadura de gelo, uma besta mágica que poderia ser considerada um raro tesouro das planícies do norte. 2 anos atrás, ele liderou pessoalmente cavaleiros na caçada a um grupo, em uma das batalhas mais importantes dos primórdios do território da Maré Vermelha, quando os recursos eram escassos. Aquele urso de armadura de gelo quase se tornou a pedra angular da acumulação inicial de recursos. Ele se lembrava claramente de que a carne de urso era cuidadosamente curada e assada, o que aumentava o ki de batalha. As garras e presas do urso eram forjadas em um lote de armas de aço frio incrivelmente afiadas. E o mais precioso, naturalmente, era o cristal azul prateado cortado de sua espinha dorsal cristalizada, que continha imensa energia e era um material alquímico e mágico de altíssima qualidade. Louis usou aqueles poucos cristais para fazer a bomba mágica. Ele ainda se lembrava do rugido ensurdecedor que rasgou o ar no momento da explosão, reduzindo instantaneamente centenas de jurados da neve a cinzas. Um dos melhores materiais para a bomba mágica. Ele tocou com a ponta do dedo no nome do local exibido no sistema de inteligência, com um sorriso nos lábios. Além disso, o atual território da Maré Vermelha não era mais o que fora. Com poções de videira folha de gelo e uma ordem de cavaleiros caçadores de feras bem treinada, já possuía a capacidade de capturar e domesticar em larga escala o urso de armadura de gelo. Isso não era uma presa, era uma oportunidade. Ele já havia rapidamente elaborado uma lista de pessoal, rotas de implantação e planos de domesticação piloto, sabendo inclusive quais alquimistas deveriam ser designados para participar. Em seguida, ele prosseguiu para o segundo ponto. Titus usou a videira principal da Dor Ardente para controlar um gigante de gelo. Os olhos de Louis se estreitaram, e o sorriso alegre que estava em seus lábios congelou instantaneamente. Gigantes de gelo? Louis estreitou os olhos, sua voz tão baixa que era quase inaudível. Ele já tinha visto monstros assim antes. Na verdade, ele os havia massacrado. Eles eram fortes, extremamente fortes, mas estúpidos. Contanto que a pessoa tivesse um cérebro, não era difícil lidar com eles. Mas e se eles não fossem mais estúpidos? E se os gigantes de gelo também tivessem comando, táticas e coordenação? E o que tornava tudo isso possível era aquele bárbaro que se assemelhava cada vez mais a um novo rei Titus. Esse nome tem aparecido com cada vez mais frequência em relatórios de inteligência nos últimos meses. De líder bárbaro inicial a incorporar gradualmente as tribos Machado Esmagado, Rocha Vermelha, Dente Flamejante e Chifre Negro. Sua força militar ultrapassou 10.000 homens, e a disciplina militar foi se consolidando de forma constante. Isso foi gradualmente aumentando sua ansiedade, e agora acrescentava uma sensação de ameaça real. Louis recostou-se na cadeira, soltando uma leve baforada de ar branco. Isto já não é uma perturbação bárbara comum. Ele sabia que se Titus realmente dominasse o método de controlar gigantes, seria como ter um ariete vivo, um recurso de combate não limitado pela guerra convencional. Se esses gigantes de gelo fossem controlados em grande número, o norte poderia muito bem enfrentar uma verdadeira devastação de guerra. Ele sabia que teria de dedicar alguma energia a elaborar contramedidas nos próximos dias. E ainda mais perigoso era o nome por trás disso, Corte da Videira da Dor Ardente.
Suas pupilas se contraíram ligeiramente, e sua mente rapidamente se encheu de fragmentos de informações que ele havia coletado através do sistema no passado. A corte da videira da dor ardente não era um método registrado nos textos mágicos conhecidos da Floresta dos Magos, nem se assemelhava a maldições ou bruxaria convencionais. Era mais como uma espécie de ecologia demoníaca corrosiva, talvez uma criatura, ou algo entre uma planta e uma maldição em uma coisa. Aquilo tinha alguma semelhança com o ninho da mãe, ele até suspeitou que fosse algo que a bruxa do desespero tivesse pesquisado. Seu rosto escureceu completamente. Se até mesmo gigantes podem ser domesticados, quem será o próximo a ser infectado? Chegará o dia em que uma força inteiramente composta por novos bárbaros impulsionada pela fúria e pela loucura, varrerá a fronteira da Maré Vermelha, trazendo consigo aquelas bestas demoníacas? Esse pensamento fez com que o olhar de Luís se tornasse frio por um breve instante. Ele não podia esperar até aquele dia para agir. Precisava preparar planos de contingência com antecedência. Depender apenas de si mesmo não seria suficiente. Ele já havia escrito para Duque Edmond, relatando seletivamente algumas das informações que havia adquirido acidentalmente. Sua formulação foi cuidadosa, enfatizando a necessidade de a outra parte aumentar a vigilância e fortalecer as defesas. Esses pensamentos passaram pela sua mente, persistindo por apenas alguns segundos. Então, o olhar de Louis recaiu rapidamente sobre a terceira informação. Emily está grávida. Espera-se que em 10 meses ela dê à luz um filho para Luís Calvino. Naquele instante, o frio intenso pareceu dissipar-se com a chegada de uma brisa primaveril. De repente, sua mente ficou em branco. Então ele saltou abruptamente da cama, sua voz repleta de incredulidade, mas também transbordando de alegria. Eu vou ser pai? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.